A paz do nosso Salvador Yahshua Mashiach para todos aqueles que creem no sacrifício do ungido no Calvário. Aqui quem vos fala é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Meus amados e meus queridos irmãos, eu quero nesta noite ler dois textos aqui que se encontram no livro de Atos e depois vou estar argumentando alguns pontos na visão que o Eterno tem me dado para que os irmãos possam assim ter uma análise do que está por vir. Atos capítulo 1, versículo de número 6, diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Mestre, é nesse tempo que vai restaurar o reino a Israel? E ele lhe respondeu: Não compete a vocês saber os tempos ou a data que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder ou autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Ser-me-ei testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Atos capítulo de número 3, versículo 21 diz assim: É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que o Criador restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Esses dois textos, irmãos, já traz revelação extraordinária, esses dois textos de Atos, tanto Atos capítulo 1 como Atos capítulo 3. Quando o Dr. Lucas escreve para Teófilo, observe que o Dr. Lucas ele é um discípulo, né, investigativo. Ele vai procurar com cuidado, ele vai pesquisar, ele vai estudar, ele vai colher as maiores informações, comparando tudo certinho para ver se bate. E a conclusão que ele chegou foi essa, do livro de Atos. A conclusão maravilhosa. O que eu quero dizer para os irmãos? Eu vou fazer quatro perguntas para os irmãos. Primeira pergunta é: quando ele diz que os discípulos, Atos 1, 6, quando ele diz que os discípulos seria testemunha, né? Seria testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. A gente sabe que os discípulos não chegaram até os confins da terra. Então isso já mostra as duas testemunhas de Apocalipse 11, que são judeus e gentios. Só que todo mundo sabe que uma linha de pensamento, não crê na restauração de todas as coisas. Quando Cristo fala, né, que o céu vai conter, quando o Dr. Lucas escreve as palavras que Cristo diz, que o céu vai conter ele lá até o tempo da restauração de tudo, ou até o tempo da restauração de todas as coisas, eu separei aqui três pontos que bate com essa restauração. 3 pontos. Primeiro ponto sobre a restauração é sobre o Estado de Israel. Quando Cristo, antes dele ir para o Calvário, ele diz uma profecia tremenda, né? Que não ia ficar em Jerusalém pedra sobre pedra, que não ia ser derrubado. Ele também diz: Ah, Jerusalém, se tu soubesse para quem a tua paz pertence. Se você vê que ele fala antes de ser crucificado, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar os pintinhos como a galinha junta. Quantas vezes quis eu ajuntar os filhinhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas e vós não quiseste. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apredeiros que a ti são enviados. Então, o que é que Cristo quer dizer? Primeira restauração é que aquele Estado de Israel, aquele povo, ia se tornar um Estado. Aquele país ia nascer, ia se tornar um Estado. Essa é uma linha de pensamento. Segunda restauração, o nome do Criador, baseado em Números 6, versículo 27, colocar o nome do Criador sobre os filhos de Israel, baseado
em Miqueias, né, a restauração do hebraico antigo, baseada em Isaías, que o povo dele ia saber o nome. Até aí está bem, correto. Terceiro, terceiro, sobre a restauração de tudo, falta o tempo. Agora, essa linha aqui, ela entra em um pouco de conflito. A primeira linha está correta, a segunda linha correta, tanto o Estado como o nome está correto. Agora tem o terceiro tempo. A linha que eu vou falar aqui para os irmãos, né? Você tem sua Bíblia aí, você pode pesquisar. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, dentro dessa linha de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que o anticristo vai chegar até mesmo a sentar no templo do Criador, querendo ser o Criador, isso indica que vai ter um terceiro tempo. Quando nós olhamos para Daniel, capítulo 9, versículo 24, isso indica a restauração de tudo e também mostra, porque tem o capítulo, o versículo 27, isso mostra um terceiro tempo. Isso mostra, o livro de Daniel mostra isso claramente sobre o terceiro tempo. Só que há outro ponto, porque também em Coríntios 3, 16 e 17, mostra que o templo não que o templo não é de pedra, e que o templo é de carne, formado de pessoas. Em 1 Coríntios capítulo 6 mostra também que o templo é pessoas. Que o templo é pessoas. No livro de Pedro, mostra claramente, em Pedro, 1 Pedro capítulo 2, mostra que nós somos casa espiritual, mostra que o templo é pessoa. Então, meu ponto de vista, resumindo, qual é a restauração de tudo? Por que, que o céu vai conter o Mashiach lá, até o tempo que o Criador vai restaurar todas as coisas? Por que, que uma linha de pensamento, não crê na restauração do nome? Por que, que uma linha de pensamento não crê que o templo é formado de pessoas? Por quê? Sabe por causa de quê, irmão? Porque as pessoas, a maioria das pessoas, ela buscou saber, o conhecimento, mas ela não buscou o espírito de profecia. Ela não se preocupou com o espírito de profecia, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Você entendeu? Se ela buscasse esse espírito de profecia, ela ia saber separar as coisas. Porque quando nós olhamos para o Estado de Israel, que nasceu dentro da profecia, né? Do Salmo 90, que a geração, como Moisés profetizou ali no Salmo 90. Tá entendendo? São anos difíceis, cheios de inquietação. A vida passa depressa e nós voamos. Só que ali a gente vê claramente que ali é uma profecia, porque Moisés partiu com 120 anos. Então, quando ele escreveu aquilo ali, ele escreveu com mais de 80 anos. Então, mostra claramente, ali é uma profecia. É Lucas capítulo 21, versículo 29 ao 33, nós mostra que o Mashiach mostra a geração da figueira. E ele diz, não passará essa geração. Está dentro. Quando nós vai olhar Isaías 66, do versículo 6 em diante, nós vamos ver ele falar da restauração do Estado de Israel e dos judeus voltando para casa e a nação nascendo em um dia. Em um dia. Está entendendo? Em um dia. Ele também profetizou pela boca dos profetas que vai tirar o pecado dessa terra em um dia. Ele já levou no Calvário, ele levou o pecado. Mas ele vai tirar o pecado dessa terra em um dia. E o único dia para ele tirar o pecado desta terra em um dia, isso para mim é só na vinda dele, irmão. Só na vinda do Mashiach. Só na vinda do Mashiach, para mim, se cumpre Daniel 9 e 24. Trazendo justiça eterna, paz eterna, tá entendendo? E ungir o santo dos santos. Eu creio nisso. Então, quando nós olhamos sobre a restauração do nome, e é verdade, não tem como a gente dizer que número 6, 27
não é válido como algumas pessoas. Isaías 52, do 4 em diante, nós vemos isso. Jeremias 15, 16, nós vemos isso. Jeremias capítulo 11, versículo 18 e 19, nós vemos isso. Ezequiel 39, versículo 7, nós vemos sobre a restauração do nome. Livro de Apocalipse, nós vemos também a restauração do nome. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 16, o povo proibindo, a cúpula religiosa ali, proibindo os discípulos de não pregar o nome de Ial. Tá entendendo? De Yalcha. Nós vemos no Salmo 91, 14, que um povo ia conhecer esse nome. Nós vemos em 2 Crônicas, o 7, do 14 em diante, nós vamos ver que um povo ia ter a terra destruída, o templo destruído, mas ia ter um povo que ia guardar o santuário. Pode ver lá, ele diz, entendeu? Estarei com vocês para sempre, para se cumprir o que está em Mateus, né? Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ali em 2 Crônicas ele fala de dois santuários, fala de dois templos, o templo físico e o templo espiritual. Em 2 Crônicas 7 e 14 diante a gente vê isso, o templo físico e o templo espiritual. Nós vemos também sobre o terceiro templo, o próprio Ezequiel profetizando sobre o terceiro templo, Jeremias, o próprio Isaías profetizando sobre o terceiro templo. Agora eu pergunto, esse terceiro templo que o profeta Isaías estava profetizando, era o terceiro templo físico, levantado pelo pedreiro, ou pessoas? Porque eu creio que o terceiro templo é pessoa. Agora, nessa linha de raciocínio, o céu conteve o Mashiach lá até o tempo da restauração de tudo. Então veja bem, já teve a restauração do Estado de Israel em 1948, inclusive com a assinatura do gaúcho, né? Oswaldo Aranha, tá entendendo? Em 1948, 14 de maio de 1948, o Estado de Israel já teve